O único Salvador. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Atos 4, verso 12. Em seu discurso ao povo, Pedro mostrou a tolice e a futilidade da incredulidade. E então chega a esse grande clímax. Essa é uma grande afirmação positiva, na verdade, um sumário da mensagem cristã. É, naturalmente, a mesma coisa que o nosso Senhor tinha dito muitas vezes durante o seu ministério terreno. Ele dissera, por exemplo, aspas, o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido, fecha aspas, Lucas 19, verso 10. Aspas, eu sou a luz que vim ao mundo, fecha aspas, João 12, verso 46. E em particular depois da sua ressurreição, quando ele tinha se apresentado a seus discípulos, reunidos e lhes explicara as escrituras do Velho Testamento, tinha dito a eles, aspas, assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E destas coisas sois vós testemunhas, fecha aspas, Lucas 24, versos 46 ao 48. Ele lhes dissera que lhes daria poder para irem pregar o evangelho até as partes extremas da terra. E agora, aqui, eles estão começando a fazer isso. Assim nos vemos aqui face a face com a grande e central afirmação da Igreja Cristã. Portanto, esta é, obviamente, a declaração pela qual sempre deve ser julgado o que quer que pretenda ser ensino cristão. Há muita confusão no mundo atual quanto ao que é cristianismo, mas aqui, nestes versículos, temos o teste supremo. Se algo que se arroga o nome de cristão não se harmoniza com isso, é falso. Isso é cristianismo essencial. A igreja é edificada, aspas, sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, fecha aspas, Efésios 2, verso 20, e aqui está esse fundamento, deste modo sumamente sucinto e conveniente, para que nós todos nos lembremos sempre dele. Bem, no presente é óbvio que aquilo que se chama, aspas, cristianismo moderno, fecha aspas, ou, aspas, cristianismo radical, fecha aspas, não somente difere das palavras de Pedro que constam aqui no versículo 12, porém também se vê que faz o que pode para negá-las em cada um dos seus pontos. Isso é quase incrível, mas é a verdade. A que é que essa gente se opõe acerca deste velho evangelho? Acima de tudo mais, eles não gostam da sua alegação de exclusividade. Dizem eles, aspas, vocês são arrogantes, vocês dizem que só vocês estão certos, que só vocês têm a verdade de Deus. Todavia, quer dizer do hinduísmo, ou do confucionismo, ou do islamismo? Por que vocês dizem que esta mensagem, só esta é verdadeira? Não deve afirmar isso, fecha aspas. Depois acrescentam, aspas, não devemos enviar missionários à Índia, à África e à Ásia e dizer às pessoas, aspas, ouçam, esta é a única verdade, fecha aspas. Não, não. Devemos ir dizer-lhes, aspas, o que vocês têm está certo, porém achamos que vocês devem conhecer algo sobre isto também, fecha aspas. E não devem dizer que há alguém que é um incrédulo. Os teólogos modernos nunca se cansam de nos dizer que precisamos das percepções das outras religiões e do auxílio da filosofia e da cultura moderna, e que essas coisas, tomadas juntas de um modo ou de outro, mais cedo ou mais tarde, nos trarão algum vislumbre da verdade. Essa é a posição moderna, e vocês conhecem bem. Ela se oferece ao mundo como algo que atrairá os intelectuais de hoje. Seus defensores dizem, aspas, as pessoas não creem mais num Deus que é pessoa, num Deus pessoal. Elas não acreditam mais no sobrenatural, não acreditam no miraculoso. Agora somos científicos. Daí, se vocês quiserem atrair a mente intelectual, culta, científica, terão que apresentar este novo cristianismo, este cristianismo radical, fecha aspas. Entretanto, este único versículo é suficiente para responder a isso tudo. Este versículo mostra que o, aspas, cristianismo radical, fecha aspas,
absolutamente não é cristianismo, mas, como vou mostrar a vocês, nega-o em cada um dos seus pontos vitais. Além disso, o que é para mim é muito importante é que, longe de atrair os intelectuais, os humanistas, os ateus e outros que estão fora da igreja cristã, este, aspas, cristianismo radical, fecha aspas, não os atrai de maneira nenhuma. E eu não estou dando apenas a minha opinião. Recentemente li o que é bastante estranho em Punk, outro importante artigo daquela brilhante humanista ateia, Margarita Lasky. Ela escreve que o cristianismo moderno que está sendo oferecido a pessoas semelhantes a ela, para começar, não é cristianismo. Ela acrescenta que não entende por que os teólogos contemporâneos continuam falando sobre Jesus e fazendo uso dos sacramentos, porque essas coisas não têm nenhuma relação com o ensino deles. E ela não hesita em dizer que, embora não creia na velha apresentação, ao menos ela é mais coerente, ao passo que a nova interpretação não é. Os teólogos estão tentando apresentar um evangelho que atraia os intelectuais modernos, mas os intelectuais modernos examinam-no e, com a sua perspicácia, dizem, aspas, vocês estão dizendo agora o que nós sempre dissemos, fecha aspas. Portanto, o cristianismo radical não é cristianismo. Essa é a verdade pura e simples. Pois bem, eu quero explicar-lhes por que digo isso em termos desta grande declaração feita pelo apóstolo Pedro em Atos capítulo 4, versículo 12. Isto sim é cristianismo. Foi isto que salvou homens e mulheres através dos séculos e é a única coisa que pode salvá-los agora. Que é que as palavras de Pedro nos dizem? Permitam que eu lhes ofereça duas proposições. Eis a primeira. O Senhor Jesus Cristo é o Salvador. Examine o modo como Pedro se expressa. Aspas, em nenhum outro há salvação. Fecha aspas, diz ele. Aspas, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Fecha aspas. Aí está a primeira grande afirmação da fé cristã. Sua ênfase é sobre o Senhor Jesus Cristo. Como somos cegos para isso, todos nós, por natureza. Pedro dispunha de uma óbvia ilustração que podia utilizar. Ali estava ele, em julgamento por causa do homem coxo que tinha sido curado. Pedro voltou-se para as autoridades e praticamente disse, aspas, vocês estão examinando-nos por causa do benefício feito ao homem inválido. Vocês querem saber por qual meio ele obteve saúde perfeita. Eu lhes digo, não o fizemos por nosso próprio poder. Na verdade, não somos nós que o fizemos. Fecha aspas. Então, quem o fez? E Pedro disse, aspas, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes, e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, em nome desse, é que este está são diante de vós. Fecha aspas. Versículo 10. O que havia curado o homem? O nome de Cristo. Na Bíblia as palavras, aspas, em nome de, fecha aspas, significam, aspas, pelo poder de, fecha aspas. Foi por isso que as autoridades perguntaram, aspas, com que poder ou em nome de quem fizestes isto? Fecha aspas, versículo 7. Pedro tinha dito ao homem, aspas, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Fecha aspas, Atos 3, verso 6. Por isso disse aqui que foi o poder de Cristo que fez este milagre. Cristo tinha curado o homem. Cristo lhe tinha dado o poder de levantar-se e andar. E ouçam, disse Pedro, a salvação também é inteiramente fruto da obra de Cristo. Ele a realiza completamente. Pois bem, dou ênfase a que é Cristo que traz salvação, porque há uma gravíssima incompreensão a esse respeito. Há aqueles que pensam no nosso Senhor como alguém que nos ensina a salvar-nos a nós mesmos. Aspas, sim, fecha aspas, dizem eles. Aspas, Jesus era um grande mestre. Eu gosto de ler o Sermão do Monte. É isso que eu quero e estou tentando pôr em prática os seus ensinos éticos, fecha aspas. Sua ideia é que, se você tomar o ensino de Cristo e aplicá-lo, você se fará cristão e conseguirá conhecer Deus. Outros salientam a importância do exemplo. Dizem eles que ele não somente ensinava, mas praticava o que ensinava. Ele fez uma demonstração visível da verdade dos princípios do seu ensino.
Ali você vê uma vida reta e perfeita, e o que lhe cabe fazer é imitá-la. E assim ele se dispõe a realizar a tarefa da, aspas, imitação de Cristo, fecha aspas. Eles expressam isso de diversas outras maneiras, porém tudo se reduz ao fato de que o consideram como alguém que veio ensinar-nos e salvar-nos a nós mesmos. Ele nos diz o que devemos fazer e não fazer, e então, conforme vamos pondo em prática as suas palavras, aos poucos vamos melhorando e nos libertando cada vez mais. No entanto, isso é uma completa contradição do que o apóstolo diz. A ilustração prova isso, não prova? Pedro e João não disseram ao homem coxo que começasse a praticar uma série de exercícios. Não disseram, aspas, pois bem, agora, meu bom homem, você nunca pôde andar em sua vida, mas nós vamos corrigir isso em você. Nós temos um curso de tratamento aqui. Veja, você cometeu um erro, você perdeu as esperanças. Não tentou usar seus músculos. Devo tentar fazer isso. A princípio parece inútil, contudo deve concentrar-se e usar sua força de vontade. Deve mover os músculos da sua perna direita primeiro. Comece devagar com seus pés e vá subindo aos poucos. Depois faça a mesma coisa com a esquerda e aos poucos vai ver-se melhor e mais forte. E finalmente, nós lhe garantimos, você poderá erguer-se, fecha aspas. Não, não. Pedro disse exatamente o oposto disso. O cristianismo não é um curso de tratamento. Ele não nos dá instruções sobre como podemos endireitar-nos. A um homem que estava completamente paralisado, que tinha nascido coxo, o apóstolo disse, aspas, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda, fecha aspas. E ele o fez, imediatamente. Cristo curou o homem ali e na hora. O primeiro princípio deste evangelho é que Cristo é o Salvador. Ele veio ao mundo não para dizer-nos o que fazer, e sim para fazê-lo por nós. Ele não veio para nos ensinar a salvar-nos a nós mesmos, mas para nos salvar. A salvação é sua obra, ele a realizou. Ele é o Salvador. Aspas, o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Fecha aspas, Lucas 19, verso 10. Primária e essencialmente, ele não é um instrutor, um mestre, um exemplo, mas sim, como essa ilustração o demonstra e como Pedro usou, ele é um Salvador. É por seu nome que somos salvos, aspas, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos, fecha aspas. Aí está a primeira proposição. Está isso claro para você? Ou você ainda está tentando fazer-se cristão você mesmo? Acha que vai conseguir isso? Acha que fazendo o curso de treinamento você pode tornar-se bom e cristão e que pode reconciliar-se com Deus? Bem, nesse caso, não deve continuar, você está completamente errado. O princípio desta mensagem é que ele salva. Pelo poder do seu nome, ele é aquele que cura, aquele que nos liberta. A salvação é inteiramente sua ação. Não dê instruções e regras a um homem nascido coxo, que não tem nenhum poder e que jamais vai poder gerá-lo. Não, não. É preciso um milagre e o nosso Senhor veio realizar esse milagre. Em segundo lugar, o nosso Senhor é o único Salvador, diz Pedro, aspas, e em nenhum outro há salvação. Porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Fecha aspas. Pedro diz duas vezes para ênfase. E este segundo ponto é absolutamente vital. Este, como eu disse, é o ponto ao qual as pessoas modernas inteligentes fazem a maior objeção. Aspas, tudo bem, fecha aspas. Dizem elas, aspas, temos interesse em seu cristianismo, mas quando vocês dizem que ele é o único caminho, vocês estão sendo arrogantes e revelam mente estreita, fecha aspas. O evangelho todo, porém, depende disso, como vou mostrar-lhes. O nosso Senhor afirmou constantemente que ele é o único Salvador. Ele não hesitava em dizer, aspas, eu sou a luz do mundo, fecha aspas, João 8, verso 12, 9, verso 5. Ora, essa é uma afirmação tão exclusiva como igual vocês jamais poderiam fazer. Disse ele também, aspas, eu sou o pão da vida, fecha aspas, João 6, 35 e verso 48. E, aspas, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim, fecha aspas, João 14, verso 6. Agora, ou isso é verdade, ou, se não,
é o mais consumado absurdo que já se proferiu. Foi isso que ele disse, e Pedro e João estavam dizendo a mesma coisa. O apóstolo Paulo o expressa até mais fortemente quando, escrevendo aos Gálatas, diz, aspas, mas, ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema, fecha aspas. Gálatas 1, verso 8. Quando Pedro disse, aspas, nenhum outro nome há, fecha aspas, estava insistindo que em nenhum outro indivíduo que já viveu ou que viverá neste mundo pode arrogar-se isso. Nós sustentamos que Jesus de Nazaré é único. Ele não pertence a nenhuma categoria que inclua outros. Você não pode colocar ninguém em sua classe. Ele está em sua classe sui generis. Ele não é um dentre muitos. Ele não é simplesmente o melhor de muitos. Há aqueles que falam dele nesses termos, eles têm uma lista. Falam sobre Platão, Sócrates, Aristóteles, Moisés, Jeremias, Jesus, e então sobre diversos outros grandes pensadores desde então. Mas isso é negá-lo completamente. Não há outro. Não há segundo. Não é questão de se ele é o melhor de todos. Ele é diferente. Ele e somente ele salva. Podemos dizê-lo também de outra maneira. O apóstolo não está só asseverando que nenhuma outra pessoa pode salvar-nos ou libertar-nos, porém também que o nosso Senhor não precisa de ajuda. Ele salva sozinho e salva perfeitamente. Não é preciso introduzir ninguém como seu auxiliar ou assessor. Permitam-me dizer com reverência, ele não precisa do auxílio de Maria. Ela não é, aspas, corredentora, fecha aspas, porque ele é o redentor pleno, suficiente e completo em si mesmo. Ele é tudo em todos, e acrescentar alguém a ele, mesmo sua mãe, é negá-lo, e é blasfêmia. Portanto, falar em sincretismo ou em ecletismo é negar o Evangelho. Falar acerca de um, aspas, Congresso Mundial de Crenças, fecha aspas, e dizer, aspas, sim, estamos interessados em ouvir sobre a contribuição do hinduísmo, estamos desejosos de ouvir o que o islamismo tem para dizer, e estamos interessados na percepção que vem do confucionismo. É negá-lo. Se você acrescenta algo a ele, você tira tudo dele. Não, fecha aspas. Aspas, nenhum outro nome, fecha aspas. Ele, em si e por si, ele somente é o Salvador do mundo. Como este é um ponto fortemente contestado e como os intelectuais imparciais e equilibrados atuais, assim chamados, parece uma acessão espantosamente arrogante. Examinemo-la. Vejamos por que o apóstolo a fez e por que mesmo nosso bendito Senhor disse tal coisa. A razão é dada plenamente aqui e noutras passagens do Novo Testamento. E ao examinarmos este ensino, veremos onde os homens e as mulheres modernos perdem o rumo. Veremos também porque eles rejeitam o Evangelho. Tudo isso nos é apresentado aqui com muita simplicidade e clareza. Por que será então que são levantadas objeções quando dizemos que Cristo é o único Salvador? A resposta é muito simples. Deve-se inteiramente à incapacidade de compreender a natureza e a profundidade do problema. Essa é a dificuldade. Permita que eu lhes mostre o que quero dizer. Por que qualquer de nós se sentiria infeliz? Por que fazemos coisas que depois lamentamos amargamente? Por que falhamos como falhamos na vida? Por que há tanta miséria e dor? Por que o mundo está tão conturbado como está? São estas grandes perguntas, e repito que a razão pela qual as pessoas não creem nesta mensagem concernente a Cristo como Salvador exclusivo é que elas nunca jamais entenderam a natureza e a realidade do problema. Então, em que consiste o problema? Pois bem, essa é a grande mensagem da Bíblia toda, e Pedro a resume aqui para nós. Também a resume nos sermões que ele pregou imediatamente após curar o homem coxo e no dia de Pentecoste. Ao tentarmos entender o problema, temos que começar com Deus, com a natureza de Deus. O mundo não começa com Deus, começa? Ele sempre parte da situação humana dos homens e mulheres e termina neles. Ele propõe isto e aquilo e não sai nada daí. Como já vimos, os edificadores nunca têm sucesso em produzir alguma coisa. São grandes pauradores, mas não nos ajudam. Toda a prosa deles é inútil, porque não começam no lugar certo, em Deus. Se as pessoas acaso creem em Deus, pensam nele
como alguém semelhante a elas e dizem, aspas, se Deus existe, tem que ser um Deus de amor, e por ser um Deus de amor, sempre sorri para nós. E se nos portarmos mal? Como um pai moderno, ele nunca nos punirá. Ele dirá simplesmente, aspas, não faça mais isso, fecha aspas. Não há disciplina, não há senso de justiça, não há retidão, só indulgência. Não temos necessidade de ter vida moral, limpa, decente e pura. Aspas, o amor, fecha aspas. Dizem eles, aspas, nunca pune, sempre perdoa, o amor é sempre bondoso, terno, resignado, paciente. Todos vão para o céu. Você não deve falar em justiça quando estiver falando sobre o amor, fecha aspas. A ideia que eles têm do amor foi tirada dos filmes e dos livros românticos. Entretanto, outros concluem que não pode existir Deus porque, se existisse, não permitiria as coisas terríveis que acontecem neste mundo. E assim o mundo vai de mal a pior, simplesmente porque os homens e as mulheres não conhecem Deus. O nosso Senhor mesmo disse isso no fim da sua vida. Em sua oração sacerdotal, ele proferiu estas palavras, aspas, Pai justo, o mundo não te conheceu, fecha aspas, João 17, 25. Meus amigos, se vocês querem entender o problema da humanidade, comecem aqui, comecem com Deus, o eterno e sempre eterno Deus, santo, puro, reto, justo. Sim, Deus é um Deus de amor, de misericórdia e de compaixão, não porém à custa da sua justiça, da sua santidade e da sua retidão. Ele é um Deus de lei. Ele revelou a lei a Moisés. Moisés não inventou os 10 mandamentos. Deus os deu a ele. Disse Deus, aspas, eu sou o Senhor teu Deus. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Honra teu pai e a tua mãe. Não matarás. Não adulterarás, não furtarás. Fecha aspas. Êxodo 20, versos de 1 ao 17. É Deus falando. E Deus disse mais. Disse ele que, se nós não cumpríssemos os seus mandamentos, ele nos puniria. E o Velho Testamento nada é, num sentido, senão o registro de Deus punindo o seu povo escolhido por quebrar a sua lei. Quando o primeiro fez o homem e a mulher, colocou-os num lugar chamado paraíso, e lhes disse clara e francamente que, se guardassem suas leis, cresceria em seu conhecimento dele, e ele lhes daria a imortalidade. Mas se pecassem contra ele, seriam expulsos. E Deus os expulsou quando pecaram, rebelando-se contra ele. Pois bem, não há necessidade de argumentar sobre estas coisas. Você não pode misturar luz e trevas, não pode misturar santidade e pecado, não pode misturar pureza sempiterna e sujeira. É impossível. Deus não pode tolerar o mal, porque ele é o que é. A ideia moderna de Deus é uma farsa. Isso não é Deus, e sim uma projeção do mau coração dos homens e das mulheres. O perdão dos pecados não é coisa fácil para o Deus Todo-Poderoso. Ele não pode negar-se a si mesmo. Ele é, aspas, o Pai das luzes, em que não há mudança, nem sombra de variação. Fecha aspas. Tiago 1, verso 17. Nós, seres humanos, muitas vezes nos contradizemos. Nós lançamos uma regra, aspas, se você fizer isso, esta será a consequência, fecha aspas. Mas quando somos desobedecidos, dizemos, aspas, tudo bem, vou esquecer tudo o que eu disse, fecha aspas. Digo com reverência, aqui e agora, Deus não pode fazer isso. Ele não seria Deus se o fizesse. Ele não seria digno do nosso culto, do nosso respeito e da nossa adoração. Não, não. Ele é imutável e é sempre coerente. Todavia, o mundo moderno ignora isso e nisso já errou. No entanto, depois, o mundo igualmente erra em seu entendimento da condição dos homens e das mulheres e do problema resultante disso. Os homens e mulheres modernos têm alta oposição sobre si mesmos. Eles se acham muito bons, muito melhores que os seus antepassados. Eles acham que não existe coisa alguma que esteja fora da sua competência. São confiantes, orgulhosos e seguros de si, e é por isso que não compreendem a verdade acerca do Senhor Jesus Cristo. O que é que eu estou querendo dizer? Bem, só descobrimos verdadeiramente a condição da humanidade quando lemos a Bíblia. E aqui está, os homens e as mulheres são culpados diante de Deus. Esqueceram-no e negaram-no. Eles fazem declarações blasfemas concernente a ele. Eles quebram suas leis, ignoram seus santos mandamentos.
São pecadores culpados. Sabem disso em seu coração, sua consciência lhes diz isso, porém não dão crédito. Sentem que são culpados e têm medo de Deus, mas abafam esses sentimentos. Os homens e as mulheres modernos não são somente culpados, são também seres decaídos. Cada um de nós tem natureza corrompida. E aí que falha completamente a noção de que tudo o que é necessário é instrução, educação, orientação e exemplo. Não é simplesmente que as pessoas praticam o mal, e sim que o amam. Têm prazer em praticar o mal. Como o nosso bendito Senhor disse, aspas, a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Fecha aspas, João 3, verso 19. Os homens e as mulheres não são bons, não são puros, são seres decaídos e corruptos. Amam as trevas, deleitam-se nelas, elas encantam o coração deles. Eles são criaturas tortas e pervertidas. O resultado disso tudo é que estamos sob o poder do pecado, sob o poder do diabo, sob o poder do mundo e da carne. Pois bem, se somos honestos com nós mesmos, não há como questionar isso. Por que vivemos repetindo o mesmo pecado, apesar de sempre experimentarmos remorso? Sabemos que é errado e contudo o cometemos. Prometemos nunca mais fazer aquilo e contudo o repetimos. Que será? É que nós não somente somos corrompidos, mas também somos tiranizados pelo diabo, pelo mundo e pela carne. Estamos sob o domínio do pecado e somos fracos e desvalidos. Aspas, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem, porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento, e me prende debaixo da lei do pecado, que está nos meus membros. Fecha aspas, Romanos 7, versos 18, 22 e 23. E além disso, há o medo da morte, do túmulo e da vida que se vai. Não estamos preparados, estamos despreparados e nos sentimos entregues a nós mesmos, perdidos e abandonados. Seria essa a nossa condição? Se essa é, pois, uma descrição verdadeira, segue-se então que a nossa necessidade é, como diz o apóstolo Pedro, de, aspas, salvação, fecha aspas. Que é necessário? Não é ajuda, não é conselho, não é bom exemplo, não é de ter melhoramento. Precisamos ser libertados. Precisamos de salvação. Se eu estou certo em meu entendimento do diagnóstico que a Bíblia faz da condição humana, o que é preciso é isso. Há, porém, mais outra coisa de que necessitamos de alguém que fale com Deus por nós. Como posso falar com Deus? Finalmente vejo que estou errado, estou decepcionado, sinto-me infeliz, sou um fracasso e, começo a pensar em Deus. Mas como posso dirigir-me a Ele? Deus está no céu e eu estou na terra. Deus é santo, eu sou indigno e vil. Deus é luz e eu sou trevas. Como posso eu, cuja nativa esfera trevosa é, e cuja mente é opaca, perante o inefável comparecer, e em meu desnudo espírito suportar o incriado esplendor? Thomas Binney. Como posso? Diz Jó. Será que não há um árbitro? Jó 9, verso 3. Não há alguém que possa arbitrar entre mim e Deus? Preciso de alguém que me apresente. Tenho medo de entrar no palácio de Buckingham e de me aproximar da rainha sem uma apresentação. E então, como posso me aproximar de Deus? Acaso não há ninguém que possa agir como intermediário e me apresentar? Preciso de alguém. Eu sou indigno. Não é isso? E depois eu preciso ficar livre da culpa do meu pecado. Não posso desfazer o passado. Não posso apagar os borrões do caderno da minha vida. Sou culpado, sou condenado pela lei. E sei disso. Os filósofos não me ajudam. Eles próprios são culpados. Ninguém me ajuda. Todos têm fracassado. Quem pode ajudar-me? Aspas. Como se justificaria o homem para com Deus? Fecha aspas. Jó 9, verso 2. Como posso ser reconciliado com Deus? Isso também eu preciso saber. De que mais eu preciso? Bem, obviamente, eu preciso de uma nova natureza. Em meus melhores momentos, eu me sinto infeliz e digo que tenho que ter melhor vida, que tenho que ser uma pessoa melhor. Alguma pessoa querida morre. Fico ali de pé, olhando o caixão aberto ou a sepultura, e digo que
vou ser diferente. Resolvo mudar. Mas há alguma coisa errada dentro de mim. Todas as minhas resoluções dão em nada. Todo ano, no dia 1º de janeiro, tomo as minhas resoluções do ano novo, porém só as cumpro durante uns poucos dias, se é que as cumpro, sequer um dia. Quero ser melhor, mas não consigo. Preciso de uma nova natureza. O defeito não está realmente no que eu faço, e sim no que eu sou. Oh, se eu pudesse criar-me de novo, mas não posso. Aspas. Pode o etíope mudar a sua pele ou o leopardo as suas manchas? Fecha aspas. Jeremias 13, verso 23. Não se pode fazer isso. Aspas. Aquilo que é torto não se pode endireitar. Fecha aspas. Eclesiastes 1, verso 15. Aspas. Não adianta. Fecha aspas. Diz o mundo. Aspas. Você é o que é e tem que se aguentar e que conviver consigo mesmo. Fecha aspas. E assim aqui estou, deixado com a minha natureza decaída e pervertida. Não posso produzir uma nova natureza. Nenhum ser humano pode me dar isso. Preciso de forças para resistir ao mundo, à carne e ao diabo, e não as tenho. Todos nós estamos derrotados. Todos nós caímos. Quando lemos sobre os santos e sobre os patriarcas derrotados pelo diabo, vencidos pela sutileza das tentações feitas por ele, sabemos que isso também nos diz respeito. Todos nós temos necessidade de poder. Precisamos de ajuda e de forças nesta luta terrível, a luta para sermos morais, limpos e bons, a luta para vivermos uma vida digna, a luta para vivermos de modo que possamos morrer sem temor e sem apreensão. São essas coisas de que todos nós necessitamos. Conselho, ensino, instrução e exemplo não ajudam senão a lançar-nos de volta sobre nós mesmos. Os filósofos são grandes homens, mas não podem dar-nos o seu entendimento. Vemos exemplos de grandes vultos que vivem vida moralmente boa e que dizem, aspas, como a vida é maravilhosa, fecha aspas. Podiam eles dar-nos a sua moralidade? Poderiam as melhores pessoas do mundo ajudar-nos quando caímos em pecado? Não pode dar-nos coisa alguma. Podem dar-nos sua simpatia, embora seja mais provável que nos deem suas críticas, porém, não pode infundir nada deles em nós. Ao contemplarmos tudo isso, simplesmente temos que confessar. Não são os labores destas minhas pobres mãos que as exigências de tua lei podem cumprir. Pudesse o meu zelo nunca jamais folgar, pudesse minhas lágrimas sem cessar fluir, nada disso o meu pecado ia expiar. Não seria esse o seu problema? Não seria esse o problema do mundo inteiro, apesar da nossa educação, apesar dos nossos bons livros, das nossas universidades e de todas as agências culturais? Por que estamos, todos nós, em dificuldade? Há só uma resposta. Essas coisas não podem salvar-nos. Nada poderá o pecado expiar. Tu, somente tu, tens que salvar. Augustus Toplady. A coisa chega a isto. Uma vez que vocês cheguem a compreender a verdadeira natureza do problema dos homens e das mulheres, depressa concordarão com Pedro que só existe uma pessoa que pode dar-lhes o devido tratamento. Diz Pedro, aspas, em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, pelo qual devamos ser salvos. Fecha aspas. Diz ele, escutem, há somente um, aquele que vocês rejeitaram. Ele foi feito a pedra de esquina. Ele é o único Salvador. Creiam nele, pois assim como ele fez isto pelo homem coxo quando ninguém podia fazê-lo, assim também somente ele pode salvar-lhes a alma. Ora, por quê? Por que só ele pode me salvar? Bem, porque ele é o único que, em sua pessoa, é adequado para satisfazer as minhas necessidades. Já vimos que todos e cada um de nós precisamos de alguém que possa representar-nos diante de Deus. Entretanto, ninguém pode representar-me porque ninguém é melhor do que eu. Eu sou pecador, mas pecadores todos são. Ninguém pode ser intermediário entre mim e Deus, a quem anseio conhecer. Todos os homens e mulheres são seres decaídos. Mesmo o homem perfeito como Adão no princípio caiu. Portanto, ninguém é adequado para representar-me e, todavia, o meu representante tem que ser um ser humano, porque eu sou um ser humano. Você alguma vez pensou nesse problema?
eis aí a humanidade decaída, pecadora, alienada de Deus. Quem pode falar com Deus pela humanidade? Nenhum ser humano, corrompido e indigno, como todos são, pode ter esse direito. E assim, tem que haver alguém que esteja acima disso. Mas esse alguém tem que ser humano, porque nós somos carne e sangue. E um representante tem que pertencer aos representados. Poderia existir um tal representante? Vocês percebem a resposta? Só há um. Aqui está aquele que, ao mesmo tempo, é plenamente Deus e plenamente humano. Ele é o Filho eterno de Deus, sim. Mas, como Filho eterno de Deus, ele não poderia salvar-nos. Para salvar-nos, ele teve que se tornar, aspas, um filho do homem, fecha aspas. Por isso ocorreu o nascimento em Belém. Esse é o sentido da encarnação. Ele é Deus, mas teve que se tornar homem. Hebreus 12, verso 14 diz, aspas, e visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, fecha aspas, para poder representar-nos. Vocês veem? Precisamos de alguém que possa estar em posição de igualdade diante de Deus e falar por nós na presença de Deus, mas que também seja homem para compartilhar conosco os nossos problemas e dificuldades. E há só uma solução. O Filho de Deus fez-se filho do homem. Aspas, o verbo fez-se carne e habitou entre nós. Fecha aspas, João 1, verso 14. Duas naturezas, numa só pessoa, o Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus. Que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Filipenses 2, versos 6 a 8. Unicamente essa pessoa supre a minha necessidade. Não há outro. Ele é único. Confúcio era um homem, Maomé era um homem, Buda era um homem. Todos esses mestres eram homens e não eram suficientes para me salvar. Preciso de Deus como também do homem, e aqui está o Deus homem em toda a perfeição da sua glória. Assim ele supre a minha necessidade em sua pessoa, mas graças a Deus, ele também satisfaz a minha necessidade em sua capacidade. Eu lhes disse do que necessitamos, de alguém que não só possa representar-nos diante de Deus, como também de alguém que possa fazer algo acerca da culpa do nosso pecado. Essa culpa existe, e digo com reverência, nem o amor de Deus pode dar-lhe o devido tratamento diretamente, com uma palavra. Não, não. Deus é justo e a culpa tem que ser punida. Deus não pode fingir que não vê o pecado. Isso seria desonesto, seria mentira. E Deus não pode mentir. Oh, a culpa do meu pecado, que se pode fazer a respeito? Nenhum ser humano pode levá-la sobre si, porque todos já são culpados. Mas aqui está o único que pode. Aqui está, aspas, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Fecha aspas, João 1, verso 29. Aqui está o único que nunca pecou. Aqui está o único que é imaculado. Aqui está o único que jamais quebrou um mandamento, jamais desafiou seu pai. Ele agradou a seu pai em todas as coisas e em todos os aspectos. E, aspas, o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Fecha aspas. Isaías 53, verso 6. Nenhum outro poderia levá-la sobre si. Nenhum outro poderia receber a punição e continuar vivo. Mas ele o fez. Ele é suficientemente grande. Ele é suficientemente grandioso. Ele é Deus e homem e levou sobre si, em seu corpo, os nossos pecados no madeiro. E visto que levou sobre si os nossos pecados, ele pode dar-me a nova natureza de que necessito. Ele assumiu a natureza para poder dar-me uma nova natureza. Aqui está aquele que fala em renascimento. Aqui está aquele que diz, aspas, necessário vos é nascer de novo. Fecha aspas, João 3, verso 7. Aqui está aquele que me pode tornar participante da natureza divina. Ele ligou a natureza humana à deidade e me dá esta nova natureza. Eu nasci do Espírito, nasci de cima, nasci de Deus. Ele me dá nova vida, um novo começo, uma nova natureza e um novo início. De que mais precisamos? Precisamos de alguém que possa ajudar-nos na terrível luta contra o pecado. Nós mesmos não podemos vencer este conflito. Há somente um que pode habilitar-nos
ele enfrentou o diabo num mortal combate singular. O diabo fez uso das suas maiores reservas, mas o nosso Senhor o derrotou. Ele é Senhor do mundo, da carne e do diabo. Contudo, algo ainda mais maravilhoso, ele se solidariza conosco. Oh, permitam que eu lhes recomende isto. Talvez você pense nele como o Filho de Deus, santo, imaculado, impoluto, separado dos pecadores e digam, aspas, que é que alguém assim sabe sobre mim e sobre a tragédia do meu fracasso e da minha fraqueza? Ouçam, porém, ele conhece tudo a seu respeito. Aspas, naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Fecha aspas, Hebreus 2, verso 18. Aspas, não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Fecha aspas, Hebreus 4, verso 15. Ele esteve neste mundo, ele compartilhou a pressão, a tensão e a agonia da minha vida e da de vocês. O inimigo atacou-o de um modo que eu e vocês nunca poderemos experimentar. Ele passou por tudo isso e se compadece de nós, apesar de ser Deus Santo. Ele ajuda, ele prometeu ajudar-nos. E ele diz, aspas, eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, fecha aspas, Mateus 28, verso 20. E a coisa mais maravilhosa de todas talvez é esta. Ele venceu o último inimigo. Como diz Hebreus 2, verso 15, aspas, livraste todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Fecha aspas, o medo da morte. Oh, que pensamento! Morte, o fim, a dissolução do corpo, a partida para a eternidade desconhecida. Ele tirou o aguilhão da morte. Ele eliminou o terror do túmulo. Ele venceu todos os inimigos, ressuscitou triunfante e tomou assento à direita de Deus na glória sempiterna. Vocês não veem? Ele é o único que pode fazer todas estas coisas. Requer-se um Deus para nos representar diante de Deus. Requer-se um homem. Ele é ambos. Requer-se alguém forte o bastante para levar sobre si a minha culpa. Ele o fez. Requer-se alguém que possa infundir em mim a sua natureza. Ele o fez pelo Espírito. Ele é o único que venceu o mundo, a carne e o diabo. Até o último inimigo ele venceu, a morte. Sempre para sempre só houve um neste mundo que pôde dizer, aspas, está consumado, fecha aspas. João 19, versos 30. Consumado. Tudo o que é necessário para a nossa salvação ele fez e só ele foi capaz de fazer. Por isso Pedro disse, aspas, em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos, fecha aspas. Você se deu conta de que o que você precisa é ser salvo? Deu-se conta disso? Você pensava que podia salvar-se a si próprio? Você imaginava de forma piegas que tudo o que precisava era melhorar um pouco? Você enxergou a sua real condição? Não é de instrução que você necessita. Isso lhe é inútil. Não é de exemplo que você necessita. Isso não pode ajudá-lo. Você não precisa de melhoramento. Precisa ser perdoado, precisa nascer de novo, precisa ser renovado, precisa ser feito filho de Deus e herdeiro da eternidade. Você compreendeu que ele é o único Salvador? A questão chega a isto, ou, como os edificadores espertos, você o rejeita ou você crê nele. É uma coisa ou outra. Diante de você está o único e exclusivo Salvador. Rejeite-o e você continuará sendo como é. Só que irá de mal a pior e no fim da sua vida estará completamente sem esperança. Cheio de horror, irá para uma eternidade de miséria, vergonha e remorso inútil. Você verá que a sua esperteza não lhe valeu nada. O fato de você pertencer ao século XX ou ao século XXI não faz a mínima diferença. Rejeite-o, rejeite o edificador, a pedra de esquina, e você será deixado entregue a si mesmo, a sua miserável fracasso e a infelicidade eterna que vem em seguida. Creia nele, ouça sua voz, dê ouvidos à mensagem dos seus apóstolos. Confesse o seu pecado, reconheça o seu completo desamparo e desespero e lance-se unicamente sobre o seu nome. Diga, aspas, sim, ele é o único, ele é o Salvador do mundo e ele é o meu Salvador, fecha aspas.
Volte-se agora para ele e diga: ó Cristo, em ti minha alma achou, e achou em ti somente a paz e o gozo que há tempo eu anelo, bênção até agora desconhecida. Prestar satisfação? Só Cristo pode. Nenhum outro nome serve para mim. Amor e vida e duradouro gozo, Senhor Jesus, somente se encontram em ti. Anônimo. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda agora. Ele fez tudo. Em seu nome, eu ordeno a você, creia agora, levante-se do seu pecado e pelo resto da sua vida, vá andando e saltando e louvando a Deus.